Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Negociar. Eu me chamo Samantha Valente, sou a host do programa e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, de uma doença que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo, a osteoporose. Aqui do meu lado eu tenho o co-apresentador Dr. Rodrigo Freitas e mais uma vez a nutricionista Karen Levi. Karen, obrigada por estar mais uma vez com a gente e hoje falando de um assunto técnico tão importante que vai ser a osteoporose. Obrigada pelo convite novamente. A gente tem muito assunto aqui para abordar, né, em relação à osteoporose, conversar um pouco sobre essa doença que acomete milhões de pessoas, né, no mundo todo. Falar um pouquinho sobre alimentação, sobre suplementação, tratamentos, né, diagnóstico. Então vai ser bem legal o nosso papo de hoje. Doutor Rodrigo, então para começar, explica pra gente o que exatamente é a osteoporose e os fatores de risco da doença. A osteoporose, ela basicamente, de uma maneira fácil da gente entender, é a perda da massa óssea, ou seja, o osso fica mais fraco. É muito comum, e eu acho isso importante a gente estar conversando, o paciente ele confunde artrose com osteoporose. E eu acho legal a gente diferenciar isso, porque facilita o entendimento na cabeça do paciente. A artrose é o desgaste articular da superfície do osso. A osteoporose não, é a perda da massa óssea, ou seja, dentro do osso, o osso fica mais frágil, tem uma maior facilidade a vir a fraturar. Então, a osteoporose é exatamente isso, é a perda da massa óssea. E alguns fatores de risco são importantes, por exemplo, o sedentarismo, a carência de algumas vitaminas, a carência nutricional de certos alimentos, o fumo, o álcool, tudo isso vai facilitar ou pode possibilitar uma maior prevalência da osteoporose. Seria mais ou menos isso, os grandes fatores de risco, e eu acho importante a gente ter essa diferença da osteoporose para a artrose. É legal a gente entender isso porque, assim, na internet a gente tem muita informação e muita desinformação, como a gente sabe. E é comum também, parece, a osteoporose ser mais comum em mulheres, no período principalmente da menopausa, se me corrija se eu estiver errado. Tem alguma questão nutricional, hormonal? Como é que é isso por ser mais comum nas mulheres? O que acontece é que a menopausa é aquele processo, né, o climatério, na verdade, né, é o processo em que a mulher está entrando nesse período ali da menopausa, que é a cessão da menstruação, né, onde a mulher para de menstruar. E com isso, a gente tem um decréscimo dos hormônios, tanto estrogênio quanto progesterona e até da testosterona. Mas o principal é o estrogênio, porque ele é quem protege os ossos. E quando a gente tem a diminuição desse hormônio, a gente deixa de ter essa proteção, porque ele faz com que tenha menor, quando a gente tem maior quantidade de estrogênio, a gente faz com que haja menor possibilidade desse osso estar sendo remodelado, né? Esse osso está sendo modificado, que a gente chama são os osteoclastos, que são as células que estão ali dentro daquele osso, que elas fazem o quê? Elas vão comendo esse osso para que aquele tecido velho vá embora e venham os osteoblastos, que são as células novas, vão repor aquele osso ali dentro, né? Vão repor aquela massa óssea. Quando a gente entra na menopausa, nós mulheres, esse estrogênio ele é reduzido e aí esses osteoclastos que vão comer o osso, eles estão em maior quantidade. Então, por isso que você tem essa diminuição da densidade óssea, né? Você tem diminuição dessa massa que tem ali dentro do osso, fazendo com que esse osso fique como? Poroso. Por isso que tem maior chance de fratura, né? Exatamente. E aí a gente entra num momento que eu acho que é o mais importante e o mais perigoso dentro da osteoporose. Primeiro, entender o diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico da osteoporose? Então, o diagnóstico da osteoporose tem alguns fatores clínicos, né? Uma prevalência de fraturas, principalmente de mulheres e homens acima de 60 anos, mulheres 50, 55 anos, dá um indício de você ter um enfraquecimento ósseo. Mas o que vai realmente definir é um exame chamado densitometria óssea. Na densitometria óssea, que é um exame rápido, tranquilo, fácil de ser feito, vai ser identificado o nível dessa osteoporose. Mais do que o nível, saber
se essa pessoa está em uma osteopenia, que é muito comum vir na densitometria. O que é a osteopenia? Seria o início, de uma maneira fácil entendimento, o início dessa osteoporose. A gente ainda não chegou no quadro osteoporótico. E também definir, pode vir lá na densitometria, a palavrinha osteoporose. É importante entender que na densitometria a gente tem algumas marcações. Então, o paciente que vai abrir lá o exame e olhar, ele vai ver geralmente o fêmur e vai ver a coluna lombar, que geralmente são dessas duas áreas. Pode ser feito também do punho, mas comumente o que a gente vê na totalidade dos exames é o fêmur e a coluna. A identificação da massa óssea nesses dois segmentos. E muitas vezes vem de maneira separada, osteopenia e muitas vezes osteoporose. Como assim? O fêmur pode estar num quadro de osteopenia, de início, né, de perda de massa óssea, e, por exemplo, a coluna lombar já está numa visão mais osteoporótica, ou seja, já entrou no quadro de osteoporose. E, por último, a definição em relação a uma média entre os dois, se o paciente na sua totalidade se encontra no estágio inicial ou se a gente já tem a classificação da osteoporose. Dentro do gráfico, e os pacientes que têm a densitometria, eu até convido para estar olhando depois daqui, vocês vão ver lá um quadro que tem umas marcações coloridas, né? Então você tem o vermelho, onde o paciente, quando está ali com um xizinho dentro do gráfico vermelho, ele já está com uma perda de massa óssea com maior ação. O verde, o amarelo. Então tudo são classificações dessa perda. Então por isso que mesmo aquele paciente que está em tratamento, mesmo aquele paciente que está fazendo uso dos medicamentos, da suplementação, que está em tratamento, ele tem que fazer essa densitometria pelo menos uma vez ao ano. Para quê? Para estar avaliando o resultado. E isso é importante. O resultado de quê? Do seu tratamento. Se está sendo efetivo, se está conseguindo movimentar dentro desse gráfico a curva da evolução da massa óssea. Então, isto é importante. O exame é importantíssimo. Associado ao exame, tem os exames laboratoriais, né? A dosagem de vitaminas a nível sérico, a nível do sangue. Isso é importante para você também estar ajudando a compor e facilitar o tratamento. A gente sabe, então, que a osteoporose não tem cura. Ela tem uma forma de tratar. É isso. Falar que a osteoporose tem cura, eu acho que é prematuro e, na verdade, a gente não vê isso, né? Ninguém vai ficar curado. O que você tem é melhorar os seus níveis. Então, o melhor seria dizer que a osteoporose ela tem tratamento. E o maior problema, acho que o maior objetivo desse tratamento, na verdade, é você estar diminuindo esse enfraquecimento ósseo para que esse paciente venha a correr menos risco de fratura. Né? Porque a osteoporose ela está relacionada, o medo da doença está relacionado diretamente à fratura. E aí a gente vai entrar num caminho que eu acho que é interessante a gente estar conversando sobre a fratura do colo do fêmur, a fratura do fêmur proximal, que todos sabem que acontece, que é muito prevalente no idoso e que gera uma série de coisas, Samantha. A gente tem uma ideia que a fratura de fêmur ela vai gerar um problema apenas para o idoso e, na verdade, ele gera um problema para a família, para os familiares, para a economia do país, da região. Então, tudo isso eu acho que é interessante a gente estar conversando. Então, antes de entrar nessa parte da fratura propriamente dita, o que a gente pode dizer, qual é o tratamento disponível hoje que a gente tem? A gente sabe que são 3 pilares. Explica pra gente como é que funcionam esses pilares. Eu acho que seria atividade física, né? A gente sabe que o sedentarismo, né, Karen, ele vai facilitar você ter osteoporose. Então, atividade física contra-resistida. Então, a atividade física, por exemplo, por isso que é tão indicado
para o paciente de terceira idade e para o paciente que tem o diagnóstico de osteoporose, a musculação, a atividade física contra-resistida, isso é importantíssimo. Está aí o papel fundamental do educador físico nesse processo de trabalho e reabilitação, né, de tratamento. A alimentação, sem dúvida nenhuma, porque uma carência nutricional vai facilitar e vai ter maior dificuldade de você ter um resultado com o seu tratamento, e os próprios medicamentos, que a gente pode mais à frente estar conversando sobre os bifosfonatos. Hoje a gente também tem os medicamentos injetáveis. Então, por exemplo, o denosumab, que é um medicamento que também modifica muito a osteoporose grave. Então, eu acho interessante a gente estar entendendo que seria basicamente essas 3 ações: a atividade física, a alimentação e a medicação e suplementação nutricional. Dentro dessa parte da alimentação ser um dos pilares, por essa questão nutricional, existe alguma forma de melhorar com a alimentação a doença? E sim, quais alimentos a gente pode botar, né, inserir na nossa dieta para evitar ao máximo ter a doença? Eu acho o seguinte: a gente precisa prevenir essa osteoporose, né? Como o Rodrigo falou, fazendo atividade física, evitando aqueles fatores de risco, tá? A alimentação, a gente tem que trabalhar principalmente com os alimentos que vão aumentar essa massa óssea, que vão fixar o cálcio no osso. Então, a gente tem o cálcio, a gente tem o magnésio, a gente tem a vitamina K. Só esses? Não, nós temos outras vitaminas e outros minerais. Esses são os mais importantes para a gente conseguir ter a melhora dessa massa óssea e a fixação desse cálcio no osso. Então, a gente tem os leites e derivados, né? Mas aí a gente fala de origem animal, não os leites vegetais. O que a gente tem hoje no mercado são os leites vegetais enriquecidos de vitamina D, tá? Magnésio, a gente pode falar dos alimentos integrais, principalmente os cereais integrais, né? E a vitamina D, principal fonte dela é o sol, pegar o sol ali de 15 a 20 minutos por dia, e os peixes, né, onde a gente tem maior quantidade de vitamina D, e a vitamina K são os cereais tanto integrais, algumas sementes como gergelim, linhaça, e também os vegetais verdes escuros, tá? Mas o que a gente precisa entender? Que a prevenção, ela é o mais importante, porque o alimento, ele é importante, mas quando o paciente já está com uma osteoporose instaurada, essa alimentação, ela vai minimizar o aumento, mas ela não vai tratar sozinha a osteoporose. Então, esse conjunto, esse pilar que a gente está falando, ele é extremamente importante para a gente conseguir ter um tratamento eficaz. E aí a gente fala assim, mas o leite ele não é considerado um alimento inflamatório? Eu costumo falar, tudo a gente tem que observar o nosso corpo, por isso que a nutrição, ela sempre tem que ser individualizada. Tem pacientes que toleram muito bem leites derivados, tem pacientes que não conseguem tolerar muito bem. Pacientes que são alérgicos à proteína do leite, que é a caseína, pacientes que têm intolerância à lactose, né, que é o açúcar desse leite, dos seus derivados. E o que a gente faz? A gente tem que observar esse paciente, entender o histórico alimentar desse paciente, entender a história de doenças que esse paciente provavelmente já teve na vida e conseguir fazer uma alimentação individualizada para ele. Então, o que a gente tem que ver? Que o leite e os seus derivados é onde a gente tem maior quantidade na nossa alimentação. E eu falar para uma população um pouco mais carente, uma população que tem uma menor condição financeira, e eu falar para eles, olha, não consuma leite porque ele é inflamatório, e talvez aquilo seja a única fonte de proteína animal que esse paciente tenha, né? Então, é muito complicado a gente chegar e falar que o leite e os seus derivados, eles são inflamatórios. Mas inflamatórios até que ponto? E para quem? Pode ser inflamatório para mim, pode não ser para você e pode não ser para ele. Daí a importância da avaliação individualizada. Exatamente. E não, eu acho legal estar fazendo um reforço do que a Karen está falando, porque na internet a gente vê tudo uma totalidade, né? Então você tem uma informação jogada em que serve para todo mundo e não dá para tratar a saúde, principalmente na osteoporose e principalmente dentro da avaliação nutricional, de uma maneira generalizada. Tem que ser feito
um trabalho individualizado. Exatamente. Muito bom você falar isso, porque claro isso é importante. Quando você fala para uma população, você tem que falar generalizado. Você vai dar ideias, você vai falar sobre quais são os melhores alimentos, você fala generalizado. Mas quando você vai montar um planejamento alimentar para aquele paciente, ele é individualizado. Porque aquilo que faz bem para mim pode não fazer bem para ele. Então, a gente precisa conversar com esse paciente. Então, pensar nas fontes alimentares de cálcio, de magnésio, de vitamina D, de vitamina K, é importante a gente tentar colocar isso numa alimentação equilibrada. Da hora que você acorda, da hora que você dorme, a mulher ela tem que pensar nisso. Ai, mas se eu não consumir isso num dia, tudo bem, a gente vai organizando a alimentação ao longo do dia e nos próximos dias. Mas se a gente conseguir manter uma boa atividade física, atividade de força, porque é aquela que vai aumentar a massa óssea, né? Vai melhorar aquela massa óssea daquele paciente. Se a gente conseguir ter uma alimentação equilibrada e fazer uma suplementação, caso esse paciente precise, porque também é importante a gente lembrar que o cálcio, quando a gente faz uma suplementação de cálcio indevida, esse cálcio ele pode calcificar tecidos moles. Então, o paciente ele pode começar a apresentar aquela placa de ateroma ali na artéria proveniente de uma calcificação por conta daquele cálcio que está em excesso. Então, é muito complicado a gente chegar e falar assim, use suplemento de cálcio. E aí, esse paciente ele não tem necessidade, porque ele consegue atingir as necessidades diárias de cálcio daquele dia. O paciente está utilizando magnésio, mas se ele está usando algum tipo de hipotensor, né, algum remédio para diminuir essa pressão, a gente tem que observar se esse magnésio também não vai diminuir mais ainda a pressão desse paciente. Então, tudo a gente tem que ter o cuidado, por isso que é sempre individualizado, a gente não falar generalizado. Ah, mas é só uma vitamina, mas essa vitamina ela pode ter uma interação com um medicamento, ela pode ter uma interação com uma outra vitamina, com um outro mineral. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas falando no geral, sim, a gente olha para as fontes alimentares e tenta fazer isso uma rotina na nossa alimentação. As mulheres brancas, principalmente, né, são as que mais são acometidas com a osteoporose. As mulheres ali já no período da menopausa também. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa alimentação. Sem dúvida. Eu acho importante estar falando isso em relação a... É só uma vitamina. Como a Karen falou, essa vitamina ela tem uma interação. E a mesma coisa é a medicação. Eu vou passar um cálcio. Vou passar um cálcio. Que tipo de cálcio? Então, eu não vou... Aqui, a proposta não é você gerar um tratamento, pegar ali, eu já vou assistir e já vou começar a tratar. Não. A importância é de levar a relevância da doença, da osteoporose, e você procurar seu tratamento. Por quê? De uma maneira bem grosseira, a gente, em relação à medicação, a gente tem o tratamento oral, com vários tipos de cálcio associado a vitaminas, e você também tem os medicamentos que podem ser subcutâneo e intravenoso. Todos eles vão agir de acordo com a classificação dessa doença. A osteoporose no início, mediano ou no grau mais avançado. E existem efeitos colaterais. Então, por exemplo, é importante, e isso eu acho interessantíssimo, para a gente estar levando a importância da doença, que a doença seja tratada de novo, de uma maneira multidisciplinar. Acabei de falar do educador físico, agora eu vou falar de um profissional importantíssimo no tratamento da doença, o dentista. Por quê? Alguns medicamentos podem gerar efeitos colaterais como necrose de mandíbula. Então, antes da gente estar prescrevendo o medicamento, antes da gente olha, você vai fazer X, Y, Z, medicamento venoso ou subcutâneo, dê um pulinho no seu dentista. Veja se tem alguma coisa a ser feita. Comente com ele que você vai iniciar esse tratamento. Isso seria o ideal. Esse é o ideal. Por quê? Dessa maneira, então, se o paciente tem que fazer alguma extração, se o paciente tem que fazer algum implante dentário, em que você pode ter um estoque ósseo diminuído, você vai estar conversando em que momento que você pode estar fazendo isso e qual é o nível dessa osteoporose, porque, olha, não dá muito para esperar. Eu acho interessante você já
iniciar esse tratamento. Então, olha só a diversidade de profissionais e a importância da doença no contexto geral do paciente. Você está entendendo? Então, o que a gente vê hoje é um tratamento muito subjetivo. É um tratamento muito superficial. É esse o grande problema. Eu acho que é importantíssimo a gente bater isso aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre a fratura, a gente vai falar sobre o impacto econômico que tem isso, mas eu acho importante a gente entender que não dá para tratar a osteoporose de maneira superficial, leviana, frágil, como a gente vem fazendo. Isso não tem como ser feito. É importante que a gente tenha um pouquinho mais de profundidade para tratar uma doença que acomete, vamos começar com alguns dados aí básicos, de 10 a 15 milhões de brasileiros. Então, isso eu acho que é importante a gente ter um pouquinho de olhar específico para esse tipo de doença. É legal a gente entender mais sobre isso, Caio, porque assim, você falou essa questão do cálcio. Na internet a gente vê, sabe aquela coisa básica? Dicas para evitar a osteoporose. Tome sol e insira o leite na sua dieta. E aí, como é que fica isso? Então, quais outros mitos você consegue enxergar assim, ao redor da doença, até de uma forma mais da alimentação em si, que é o que a gente mais vê a desinformação na internet? Eu acho que o cálcio, o leite, né, é o que a gente mais ouve falar que é um grande problema. Mas eu tomei leite a minha vida inteira e eu tenho osteoporose, né? Eu acho que esse é o que eu vejo mais no consultório, que eu recebo mais de pacientes. Mas... Posso fazer umas perguntas aqui ignorantes da parte? O leite. Então, tem uma diferença, assim, o leite de vaca pro leite de cabra, enfim, em relação a aporte, o que seria melhor ou não? Porque, assim, de uma maneira grosseira, no momento aqui... relaxado. O leite da vaca, ele é bom pro bezerro. Uhum. Eu não sei se ele... o leite bom pra gente é o leite materno, que é fundamental nesse primeiro ano de vida, 1 ano e meio de vida, ele é fundamental pro bebê. Mas, primeiro, existe diferença entre esses dois tipos de leite em relação ao aporte e o quanto que isso realmente interfere em relação a esse aporte de cálcio? O que acontece é que, assim, existem proteínas diferentes em cada tipo de leite, né? E onde a gente tem o maior problema é a proteína do leite de vaca, né? Que é a caseína, que acomete aí boa parte da população, quem tem alergia mesmo, né? E tem aqueles que são os intolerantes à lactose. E aí tem estufamento, fermentação, enfim. Mas acontece que tem pessoas que acabam optando pelo leite de cabra porque é alérgico à proteína do leite da vaca. Mas em termos nutricionais, os dois leites são muito bons. E a gente tem um aporte de cálcio muito importante nos dois tipos, né? Acontece que isso já já faz parte da população, consumir leite. A gente não teria necessidade de fazer o uso de leite para nos nutrir. A gente tem outras fontes alimentares de cálcio. Mas isso já virou um hábito da população. E é uma fonte rápida, é uma fonte, hoje, não tão barata, né? Porque o leite está caro, mas é uma fonte... Leite de qualidade. Leite de qualidade, né? Tá, mas é uma fonte rápida, tanto de proteína quanto de cálcio. Vou colocar mais ou menos uma ideia, né? Varia muito do tipo de leite, da composição, mas em média, um copo, mais ou menos desse aqui, né, de 200 ml, eu tenho 240 miligramas de cálcio. Entendi. Para você conseguir atingir essa quantidade com o vegetal escuro, eu preciso de um prato muito cheio desse vegetal. Nem todo mundo gosta e nem todo mundo tem acesso. Então, é uma fonte rápida alimentar que nós temos, né, de cálcio. Tanto o queijo quanto o iogurte. Por isso, e já se tornou um hábito da população acordar de manhã, tomar um café com leite, um café com achocolatado. Então, já virou uma tradição da população. E aí tem pessoas que realmente não se sentem bem com o leite de vaca, optam pelo leite de cabra.
Tem pessoas que não gostam de nenhum nem outro e optam por um leite vegetal. O que a gente precisa sempre avaliar é se aquela composição diária você consegue atingir essa quantidade de cálcio. Entendi. O que não pode acontecer é a gente sempre ficar abaixo. Porque o que acontece? A gente tem a nossa produção de cálcio normal. Nosso corpo, ele produz, né? Se você não tem um consumo, esse cálcio que está saindo do osso, ele tem que voltar. Então, se você não tem por forma de ingestão, o nosso próprio organismo, ele tira o cálcio do osso para poder jogar o cálcio na circulação. Essa conta, ela nunca pode estar no negativo. Ela sempre tem que estar igual. Por isso que o processo da osteoporose, ele é um pouco mais acelerado na menopausa por conta dos hormônios. Não é por conta da ingestão. Pode acontecer, né? Às vezes o idoso, ele tem mais dificuldade para se alimentar, porque ele tem a modificação mesmo das papilas, ele acaba sentindo menos gosto, ele diminui a ingestão de certos alimentos, mas acontece mesmo por conta do estrogênio. O nosso maior vilão para a mulher é o estrogênio. Então, a gente precisa estar sempre aumentando a quantidade de cálcio, a gente precisa estar com essa alimentação equilibrada para a gente não ter essa conta sempre no negativo. Doutor, você vem sempre falando sobre essa questão da osteoporose, a importância, o tratamento, o diagnóstico. Só que em cima disso, você tem uma empresa dedicada à doença em si, que é a Osso Forte. Como é que surgiu a Osso Forte? Qual é a história por trás da empresa? Como surgiu é uma história bastante engraçada, né? A maneira que surgiu a osteoporose, a Osso Forte, foi uma maneira muito interessante. Então, assim, eu dormi, acordei de madrugada para ir ao banheiro, voltei do banheiro e perdi o sono. E aí eu sentei à mesa, tinha um papel e uma caneta. E eu comecei a escrever sobre osteoporose. Eu comecei a desenvolver um projeto chamado Projeto Osso Forte de osteoporose. Isso era às 3 horas da manhã. Deixa eu fazer um parêntese. Foi assim, mas tem um antes. Karen, 3 horas da manhã. Como se fosse meio-dia. Karen, tive uma ideia. Aí eu falei, ideia? De quê, Rodrigo? Pelo amor de Deus, que horas são? Não, é de madrugada ainda. Mas eu tive uma ideia sobre osteoporose. Aí eu falei, tá bom. E eu achei que fosse assim, uma ideia, eu vou dormir. E no dia seguinte vamos conversar. Não. Foi exatamente uma ideia isso. já que na verdade é compartilhar. Você tem uma ideia dessa, eu queria compartilhar, mas eu esqueci que era 3 horas da manhã. Enfim, então eu nesse dia, né, eu escrevi um projeto Osso Forte, né, que é um projeto de saúde, né, já está sendo desenvolvido em alguns lugares, através da empresa Osso Forte, que é um projeto de mapeamento, né, da osteoporose, de prevenção e tratamento da osteoporose, através de alguns indicadores, de algumas ações. Então, hoje, a Osso Forte é o meu xodó, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Osso Forte, porque a Osso Forte ela vem com um propósito exatamente de tentar identificar, que eu acho que é importante a gente identificar a doença. Todos os dados que a gente tem, a gente sempre entra lá, estimativa. Então a gente tem imagina-se, a gente não tem uma precisão nesses dados. E está fazendo um tratamento adequado através de ações público-privadas para que a gente possa estar gerando um processo melhor. Então, porque os dados são subnotificados. São subnotificados. Então, é muito difícil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso da fratura, mas você vê os dados, eles são extremamente subnotificados. Exato. Porque todo dia chega no consultório um paciente com osteopenia já com nível avançando para osteoporose. E você vê pacientes que estão internados por conta de uma osteoporose, mas aquela doença que designou ali, que deu um start para aquela internação, ela é subnotificada. Exato. Então, eu acho que a Osso Forte ela vem com esse propósito, né, de estar identificando e estar podendo gerar ações público-privadas para que a gente possa ter esse trabalho. Então, a Osso Forte ela na verdade, é uma empresa de desenvolvimento, uma consultoria técnica, né,
em projetos dentro da área de saúde direcionados à osteoporose. Eu tenho muito carinho, muita paixão pela Osso Forte, principalmente da maneira que ela apareceu, que eu acho que foi, sei lá, alguma coisa lá de cima que apareceu porque você gerar um projeto dessa penetrância, de uma importância, do nada, é porque tinha que acontecer. A gente tem que acreditar, sem dúvida nenhuma a base é científica, mas a gente tem que acreditar em alguma coisa, porque não é normal, né? Toda hora que você acorda de madrugada e faz um projeto desse. A partir disso, vamos então entrar nessa parte da fratura em si, porque assim, você explicou o propósito da Osso Forte, onde que ela está inserida, né, o contexto, o objetivo da empresa. Então, o que a gente tem por trás das fraturas que vocês têm falado nesse tempo, de dizer, não é só uma fratura, é alguma coisa que vai muito além da autonomia, do problema gerado para o paciente, para a economia. Onde é que a gente, leigo, vai imaginar que existe um problema para a economia do Estado em relação a uma doença de um paciente idoso que caiu? Então, eu queria que vocês explicassem um pouco dessa parte. A fratura, a gente vai para uma parte bem séria e triste, talvez, que é a mais importante da página da osteoporose, que é a fratura, né? A fratura ela é muito comum no paciente idoso, a fratura principalmente do fêmur proximal, né? Todo mundo, eu tenho certeza disso, que já teve um familiar ou um conhecido bem próximo que a vovó, o vovô caiu e teve essa fratura desse fêmur. E aí a gente já começa primeiro no processo de internação, né? A manipulação desse idoso até chegar ao hospital é uma manipulação dolorosa. Então o paciente está no chão, é difícil a remoção, bastante dor. A internação, o diagnóstico e o tratamento. Praticamente todas as fraturas de fêmur proximal são de tratamento cirúrgico. Você só não vai operar esse paciente de fratura de fêmur proximal se ele não tiver uma condição clínica que o favoreça. Então, tipo, uma cardiopatia muito grave, um paciente muito debilitado, aí realmente, mas você está com um problema. O problema não está sendo resolvido. A partir desse momento em que você tem essa fratura, essa internação, aí você é uma fratura cirúrgica. Então não é uma fratura de tratamento conservador com gesso. Não, tem que colocar um implante cirúrgico ali. Segundo, o tempo de abordagem. E aí isso é importantíssimo. Preconiza-se que seja feito entre 48 e 72 horas esse tipo de fratura. E todo mundo já viu no Bom Dia Rio, no Bom Dia Saúde, enfim, no programa local de televisão, o tempo que muitas vezes, infelizmente, leva esse idoso para ser operado. E qual é o impacto disso tudo? É que essa estatística de 48 a 72 horas, isso não é feito por acaso. Isso é feito baseado num estudo em que quanto mais tempo você demora a operar esse idoso, maior é a chance desse idoso vir a óbito. Essa é a primeira coisa. Então, quanto mais tempo você demora, mais chance. Por quê? É uma fratura do fêmur proximal que o idoso dificilmente ele vai conseguir ficar sentado. Então ele fica entregue ali no leito. Você aumenta a probabilidade de você ter alterações de doenças respiratórias, infecções respiratórias, a famosa pneumonia. E mais do que isso, você ter as úlceras de pressão, a famosa escara. Então, olha o problema que isso está gerando. E, em cima disso, é importante falar o seguinte: mesmo para aquelas pessoas, para aqueles pacientes que vieram a ser operados no tempo correto, você entra numa outra estatística extremamente perigosa. 20 a 30% desses pacientes que foram operados por osteoporose, seja no período correto ou no avançado, no primeiro ano de vida,
tem chance de vir a óbito. E a gente não consegue relacionar, muitas vezes, esse óbito de 1 ano depois à osteoporose. Então, o vovô e a vovó têm uma fratura, operam, e aí, 1 ano depois, eles morrem. Internam, e aí vão lá. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o atestado de óbito vem lá como causa-morte, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, infecção generalizada. Mas isso tudo foi gerado por quem? Pela osteoporose, pela fratura. Então, olha só o impacto que tem isso. Segunda coisa, eu falei sobre a questão econômica, o impacto econômico. Por quê? Uma vez que essa fratura ela é uma fratura cirúrgica, eu demando de implante, em que a gente sabe que os implantes ortopédicos eles são caros, então vai ser feito com uma placa, vai ser feito com uma haste, vai ser de acordo com o tipo de fratura, vai ser avaliado o melhor implante a ser colocado. E é exatamente esse o nosso grande calcanhar de Aquiles, principalmente na saúde pública, porque a gente sabe que em alguns lugares, e boa parte da rede SUS, existe a falta de alguns implantes. Então isso demanda o tempo cirúrgico. Isso gera custo. Só que a gente está falando de uma população já debilitada, o idoso. Então, essa fratura, muitas vezes, ela vem casada com quem? Com uma internação de CTI. Essa internação de CTI não é barata. A internação do CTI gera custos avançados. E mais do que isso, gera um outro problema. Nem sempre, e é um outro grande problema dentro da saúde pública, a gente tem o quê? Vaga de CTI. Aí você gera um problema que eu tenho um implante, eu tenho um cirurgião, mas eu não tenho a vaga de CTI. Aí eu tenho a vaga de CTI, eu tenho o cirurgião, mas eu não tenho o implante. Você está entendendo? Então, qual é a melhor maneira de tratar isso? Prevenir. Evitar que aconteça. E evitar que aconteça é a maneira mais rápida, mais barata, mas não sei se menos trabalhosa. Mais eficaz também. É mais eficaz, mas eu não sei se menos trabalhosa. Por quê? Porque identificar, fazer o tratamento, ele gera, sem dúvida nenhuma, um trabalho. E é esse que eu acho que é o grande propósito da gente estar conversando aqui. É estar tentando colocar isso na cabeça das pessoas, porque é importante a gente ter isso. Porque dificilmente a gente diagnostica a osteoporose sem um rastreio. Então, a gente está falando, vamos falar de pessoas que têm planos de saúde. A mulher, ela vai fazer o acompanhamento com a ginecologista, né? Ela está ali no período da menopausa, a ginecologista vai indicar, ou se ela estiver fazendo acompanhamento com um ortopedista, vai indicar para que ela faça uma densitometria. Ela vai lá, ela marca com o plano de saúde e faz. Mas vamos falar a nível de SUS. Aquela vovó, aquele vovô, ou aquela mulher ali que está no climatério, está na menopausa, para ela conseguir atendimento ambulatorial numa unidade básica de saúde, ela já leva um período, ela leva um tempo. Não necessariamente aquele médico ele vai pedir o exame. Se ele pedir, ela não vai fazer esse exame no dia seguinte pelo SUS. Vai levar muito tempo para ela fazer. Não necessariamente ela vai conseguir todo ano ter o acompanhamento. Então, quando você previne, é o mais importante? Mas o rastreio também é importante. Né? A gente falar do rastreio, ele é extremamente importante nessa situação. E claro, quando a gente fala sobre alimentação, sobre atividade física, mas a gente tem que pensar em todos os níveis, em todas as esferas. Eu tenho pessoas que não têm condições de ir para uma unidade de saúde porque ela não tem como pagar a passagem. Né? Às vezes ela vai de bicicleta. É um processo muito complexo. Complexo, mas que se você consegue fazer uma prevenção para esse paciente, se você consegue aumentar as chances desse paciente de melhorar o sedentarismo dele, a alimentação dele, ou se você faz uma prevenção melhor com esse paciente,
o impacto de saúde lá na frente vai ser muito menor. Tá aí, eu acho, Samantha, que é o que a gente... qual é a maneira, talvez, mais rápida da gente conseguir resolver isso? Sabe como? Informação. Sim. Educando informação. Mas a gente tem também um outro problema nessas questões econômicas. É um paciente que nem sempre ele consegue voltar ao trabalho dele normal. O impacto econômico é muito grande. Não gente... é só impacto na saúde. O impacto econômico desse paciente também que ele gera, porque nem sempre ele vai conseguir... E a gente está falando de uma população de 60 anos, de 70 anos, mas que está ativa hoje. Porque hoje a gente conseguiu, através de muita coisa, de muitos recursos, seja de saúde pública até, de informação. A gente conseguiu melhorar, da própria medicina, melhorar a expectativa de vida. Então a gente tem uma expectativa de vida aumentada. E mais do que isso, a gente esqueceu de falar uma coisa importantíssima. A gente tem o quê? O envelhecimento populacional. A nossa população, graças a todos esses recursos, estamos envelhecendo. A nossa pirâmide etária lá, a gente está vendo o quê? Ela ficando mais alargada, o seu ápice ficando mais alargado. Antigamente a gente tinha uma base muito alargada e ela ia afunilando. Hoje não, a gente já tem uma área média larga e uma área do ápice dessa pirâmide também alargada. Então, se a gente está envelhecendo, a gente tem maior chance de a gente se desenvolver. Isso aí é uma coisa que vai acontecer com a gente. E eu acho que a forma mais rápida é a informação. Porque quando você gera a informação, você gera o questionamento. Em que maneira? Se você consegue, você tem 50, 55, 60 anos, seja homem, seja mulher, você em algum momento, quando você passar por algum médico, por algum profissional da área da saúde, você lembra. Está na hora de eu fazer a densitometria? Será que eu posso fazer esse exame de densitometria óssea? Será que eu posso estar com osteoporose? Então isso tudo é importante a gente ter e gerar esse nível de informação nesse mundo da internet, que é um mundo tão amplo, de uma penetrância tão grande, para que a gente possa estar tratando melhor essa doença. É legal falar disso porque assim, a gente tem dados de que até 2040, 2050, mais da metade da população vai ser idosa. E é aquilo, adianta eu começar uma musculação aos 60? Talvez, mas cada vez mais cedo, se você começar, é o melhor. Então, essa educação de que eu recebi a informação aos 60, vou começar agora. Ok, mas se tivesse recebido essa informação antes, seria ainda melhor para fazer toda essa prevenção que a gente está falando. Sem dúvida. Eu acho legal a gente falar sobre a musculação, porque qual é o papel da musculação na questão do remodelamento ósseo? Então, como a Karen falou, deixou ali bem técnico, osteoblasto, osteoclasto, um destrói, outro constrói. E o que a musculação faz? A musculação, quando você faz uma atividade contra-resistida, você gera o músculo apertando o osso. E esse osso responde como? Construindo o osso, através desse processo. A gente não precisa entrar aqui na parte mais fisiológica disso, porque eu acho que é importante a gente gerar informação de uma maneira global, de fácil entendimento para a maior parte da população. Então, a musculação, a atividade contra-resistida, que aí vão entrar vários questionamentos, mas o Pilates, claro, o Pilates também tem uma atividade contra-resistida. Mas no seu contexto técnico, atividade contra-resistida. No seu contexto mais popular, mais amplo, a musculação. Então, é importante que a gente tenha cada vez mais idosos inseridos dentro da musculação. É muito comum, eu que malho na madrugada, né, que é no período inicial da manhã, é muito bacana, eu fico muito contente de dividir o meu horário lá de malhação com vários idosos. Eu acho o máximo isso. Por quê? Porque eu estou vendo que cada vez mais a gente está buscando uma qualidade de vida. E quando a gente fala aí da musculação, a gente não vai ser só a osteoporose, né? Vai facilitar o seu dia a dia, a sua mobilidade, os seus desafios diários, que são muitos, e a gente pensa que não, mas às vezes abrir uma tampa de alguma coisa, levantar
uma cafeteira, enfim, algumas coisas que a gente, com o passar do tempo, com a diminuição dos nossos hormônios, com a nossa própria carência nutricional normal da idade e tudo mais, vai ficando cada vez mais difícil. E a atividade física ela vai ajudando. Em relação à osteoporose, sem dúvida nenhuma. Então é importante que a gente tenha isso na cabeça, é importante que a gente tenha isso, que a população está envelhecendo. São dados, pelo menos a osteoporose ela vai estar atingindo aí uma parte cada vez mais significante de uma população ativa. De uma população, por quê? Porque a gente está vendo a população de 55, de 60, de 65, de 70 anos trabalhando. Então, se a gente não tem condições de trabalhar por conta de uma fratura, por conta de um processo desse, a gente está gerando menos rotatividade econômica, o impacto econômico aumenta também em relação a isso. E uma coisa que eu queria falar muito também é a questão emocional. Você está entendendo? Por quê? Qual é o impacto emocional dentro da osteoporose? É claro que quando você diagnostica isso, quando você dá esse diagnóstico, o paciente recebe aquilo muitas vezes com tristeza, né? Mas eu acho que é aquela história que eu sempre converso, você tem que levar pelo lado positivo. Que tem tratamento, tem muitos recursos hoje para a gente conseguir melhorar isso. Dá para se conviver de uma maneira saudável com menos risco. Então, é importante o profissional, seja ele da área de saúde que for, estar orientando sobre a colocação de barras de segurança em relação ao ambiente lá onde o idoso vive. É importante a gente estar conversando sobre tirar os famosos e lindos tapetinhos bordados, que são o verdadeiro vilão. Escorrega. Durante muito tempo na minha vida eu dei plantão, e aí qual é a hora que é a hora da madrugada? Porque o paciente idoso, ele geralmente toma muito remédio, às vezes para pressão, e dá muita vontade de ir ao banheiro. E aí aquela vontade de ir de madrugada, no escuro, sonolento, tem um danado do tapete, tropeça, quebra ali, cai e quebra. Então é importante a gente diminuir e, mais do que isso, ter um ambiente com uma luz, entendeu? Luminoso. Por quê? Hoje a gente tem aí grandes artefatos de LED, né, de adesivos que vão fazendo o caminho. Eu brinco com os pacientes, os vovôs e as vovós que vão lá, que eu falo assim, vocês têm que colocar igual a entrada do aeroporto, igual a coisa da sinalização do aeroporto, para o banheiro. Por quê? Porque é ali que vai a gente ter uma fragilidade, entendeu? Então é ali que vai estar escuro. Tirar tapetinho para o idoso, não precisa. Eu brinco também de novo, falo assim, a senhora não precisa mais agradar ninguém. Quem for para sua casa tem que estar contente de estar visitando a senhora. Não é para olhar para ver se tem tapete, se tem decoração. Tira os tapetes. Inclusive, eu tinha lido alguma coisa um tempo atrás, até de mudar móveis de lugar. Exato. A gente não precisa ficar mudando a cada mês o idoso que não está ali na sua melhor condição física naquele momento. Exatamente. Chinelo também. O chinelo também. Então, são certas coisas que isso faz parte da orientação médica. Isso faz parte da orientação do profissional de saúde. Ajuda. Então, você ter uma barra de segurança no seu box é importantíssimo para o idoso. Por quê? Porque pode ter uma síncope, ter e aí você segurou naquela barra, você vai fazer o quê? Você vai descendo devagarinho. Dá tempo. Hoje, e aí é claro que isso tem algumas coisas que vai dentro da osso forte. Hoje você tem dispositivos eletrônicos importantíssimos para isso. Por exemplo, o relógio de detecção de quedas. Então existem relógios hoje onde você cai, você aperta, é contactado uma central e é contactado um familiar de maneira emergencial. Então o que acontece? Você sinaliza ali que você caiu. Ou se você caiu e quebrou e você está com dificuldade de levantar. Então, você tem um socorro mais rápido.
Tá aí informações que eu acho que são importantes a gente ter. Se a gente quer viver mais, a gente tem que viver com qualidade. Viver mais sem qualidade não é vida, é sofrimento. Então a gente quer mais qualidade. E ter mais qualidade é ter um trabalho de prevenção eficaz. Porque se a gente previne hoje, ou se a gente trabalha hoje, a gente vai ter uma terceira idade com uma melhor saúde. Então esse eu acho que é um ponto importantíssimo e isso vem muito em encontro da osteoporose, quando a gente fala da osteoporose. Dessa parte emocional, é importante a gente lembrar que a gente está falando da osteoporose, a gente está lembrando muito do idoso. O idoso, ele chega a um determinado momento da vida dele em que ele perde vontade de comer. Várias questões, tanto fisiológicas quanto questões emocionais. E aquele familiar mais próximo, ou o cuidador, tem que se atentar para isso, porque isso vai fazer com que esse idoso tenha desnutrição, tanto perda de massa muscular, e aí isso vai aumentar o processo da osteoporose, quanto desnutrição de vitaminas e de minerais. Então a gente tem que estar sempre atento a essa questão do idoso para que ele não deixe de comer aqueles alimentos que são importantes e faça uso de alimentos industrializados que são práticos. Então eu tenho uma gama de pacientes idosos que falam para mim: eu passo às vezes horas sem comer porque eu não tenho vontade de comer. Eu não tenho mais vontade de cozinhar, eu já não sinto mais o gosto da comida. Essa falta de vontade de cozinhar. E isso você vê um idoso que está desnutrindo. É importante a gente falar sobre isso, porque ali nos alimentos vegetais, legumes, leguminosas, cereais, é onde a gente tem um maior aporte de nutrientes, de vitaminas e de minerais. Se esse idoso ele deixa de consumir esses alimentos, esse idoso ele vai desnutrir. De todas as maneiras, ele vai desnutrir. A gente vai falar sobre massa muscular. Então é um idoso que eu tenho um idoso com caquexia, um idoso que está fraco. Sarcopenia, com a perda de massa muscular. A perda de massa muscular. Está aí a importância, já falei isso sobre artrose, está aí a importância dentro da osteoporose, que foi o que eu falei, você está fazendo a sua suplementação, fazendo a sua medicação, mas também tem um suplemento antissarcopênico para diminuir a perda de massa muscular. Sem músculo, você não tem função, você não tem mobilidade, você não tem ação. E daí a importância, principalmente no idoso, de estar tratando junto da osteoporose o quê? A sarcopenia, tá? Que é a perda de massa muscular. Eu queria colocar aqui uma coisa importante, gente, que eu acho que é fundamental. Eu não tenho esses dados de maneira precisa, eu posso verificar e depois colocar isso, mas cada vez mais a gente tem visto as mulheres entrando na menopausa mais cedo, né? E é importante que a gente tenha esse cuidado também. Então, aqui que a gente está falando, parece que a gente está falando da osteoporose só para as mulheres. Os homens também têm. Mas como a população maior que sofre com isso são as mulheres, então as mulheres elas estão entrando na menopausa às vezes mais cedo. Então é importante que a gente tenha esse cuidado também nessa população de mulheres que entra na menopausa mais cedo, automaticamente ela vai sofrer efeitos da menopausa mais cedo, entre eles também a perda de massa óssea. É importante que tenha uma atividade inserida, tudo isso que a gente está conversando, mas eu acho importante a gente colocar isso porque a gente vê uma população de mulheres hoje entrando na menopausa de um tempo mais cedo. Não sei precisar os números, mas isso é uma realidade no consultório aí que a gente tem visto. E ainda nesses aspectos emocionais, você como médico, qual o seu maior sonho? A gente tem como tema a questão de negociar memórias. Essas memórias dos pacientes também, o que eles estão criando. Então, como médico, tendo essa especialidade, tendo ortopedia, sendo especialista na osteoporose também, qual o seu maior sonho em relação à osteoporose como médico, como pessoa? Eu acho que o mais importante seria a gente conseguir identificar o mais precoce possível a osteoporose, né? Diagnosticar, mapear de verdade, principalmente o nosso país, que é um país que tem tantas diferenças socioeconômicas, socioculturais. Então, eu acho que o importante, porque a partir do momento, Samantha, que a gente identifica, a gente tem dados mais precisos, a gente trata melhor. A gente não consegue criar políticas
público-privadas ou políticas públicas se a gente não tem exatamente a dimensão desse processo. E o sonho seria trazer o olhar da sociedade um pouquinho maior para a osteoporose, para o paciente que tem osteoporose, né? Para esse paciente melhorar o tempo. Um outro sonho seria o tempo de ação dessa abordagem, dessa fratura desse paciente, a partir do momento que esse paciente vem a fraturar, ser operado o quanto antes, a gente ter uma engrenagem direcionada, específica para isso. Isso não vou falar mais porque faz parte dentro do Osso Forte. A gente vai deixar o contato da página da Osso Forte, tanto o site depois, vai estar aqui lá nas legendas, mas eu acho interessante que isso seja uma prioridade, né? Isso seria um sonho, a gente ter esse atendimento individualizado e, mais do que isso, dentro da política pública, a gente ter isso de uma maneira separada de verdade, você está entendendo? Ter um trabalho direcionado para isso. E hoje a gente não tem. Hoje o paciente ele entra com a fratura de fêmur, a gente tem uma vontade profissional entre os profissionais de agilizar o máximo possível, mas você não tem uma diretriz. É importante que a gente tenha uma diretriz para isso, uma ação direta, você está entendendo? E isso facilita muito. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é quando a gente chega no hospital privado, ou até mesmo na rede das UPAs e tudo, você tem uma classificação, não tem? Essa classificação foi feita por quê? Para agilizar o atendimento. É exatamente isso que a gente precisaria ter em relação à fratura de fêmur proximal. A gente precisaria ter uma ação diferenciada para esse tipo de fratura, para esse tipo de tratamento pré-fratura e pós-fratura. Esse paciente, eu acho que é importante a gente estar colocando isso, esse paciente que veio a quebrar, que veio a ser operado, ele precisa de um acompanhamento, porque a chance dele quebrar de novo existe. Então, é importante que ele, senão você começa, poxa, ele escapou de uma, aí entrou em outro ciclo, numa dessas ele não vai conseguir ter força devido a tantos processos e aí pode vir a óbito. E, cara, eu queria saber de você, assim, os principais desafios que você vê dentro de consultório, porque, assim, a gente já falou um monte de coisas, tanto até do paciente estar saudável para conseguir operar, né, que foi o que o Dr. Rodrigo falou, que pode gerar várias consequências lá na frente. Então, assim, quais os desafios que você enfrenta no consultório com seus pacientes relacionados à osteoporose no Brasil? O que você vê? É questão da educação, de informação, mas de uma forma muito, assim, clara. Quais são os principais desafios? Conseguir ter uma alimentação equilibrada. O paciente conseguir fazer todas as suas refeições e a gente ter um aporte nutricional excelente em todas as refeições desse paciente. Tem paciente que não faz todas as refeições, né? Tem pacientes que pulam as refeições, tem paciente que não tem condições de ter todas as refeições por questões financeiras, porque é muito fácil quem tem condições ir ali no mercado e comprar, ter a sua alimentação bem equilibrada e bem bonita. Mas quem não tem, e às vezes precisa ficar medindo, eu não vou fazer um lanche porque eu tenho que ter meu café da manhã. E fica ali no equilíbrio. Então, acho que seria o maior sonho é que todo mundo conseguisse atingir as suas metas nutricionais, conseguisse ter uma alimentação equilibrada, onde a gente conseguisse eliminar ao máximo os alimentos que são industrializados, ricos em gordura, em açúcar, em sódio. Isso seria, acho que, o maior sonho, a gente conseguir levar a alimentação saudável e equilibrada para todo mundo. Todo mundo consiga ter esse acesso. Acho que esse seria o momento mais importante para que a gente previna. E a gente está falando da osteoporose, mas para prevenir todas as outras doenças. Porque hoje a gente tem índices de doenças cardiovasculares enormes, né? Muito por conta do estilo de vida das pessoas. Exato. Pacientes hipertensos, pacientes com problemas cardíacos, muito por conta dos hábitos alimentares e os hábitos de vida. O sedentarismo atrelado a uma alimentação desequilibrada, uma alimentação rica em alimentos que não fazem bem à saúde. E de uma forma geral, assim, pra gente fechar, como é lidar com esse paciente? Porque a gente fala isso desde o primeiro episódio, de conseguir entender como é que ele está se sentindo. Não é só aquele
próximo, vem, acabou a consulta, vai embora. Então, assim, lidar com essa frustração, com a falta de autonomia, independência, com a imobilidade, talvez, não sei se é essa palavra. Eu acho que isso que você falou foi a coisa que fecha muito bem, que é exatamente essa questão da autonomia. Eu não posso esquecer um dia que um paciente que eu tive, né, em que falou que o maior problema dele era a incapacidade dele tomar banho. Era uma mulher e quem dava banho era o filho, então tinha aquela questão toda ali de uma situação meio difícil e tudo, e ela lúcida, orientada, bem, mas ela tinha... Então, isso é muito complicado. Quando a gente vive isso, é muito complicado. Então, não só para o paciente, mas para os familiares, isso daí é muito difícil. Eu queria fechar com a seguinte coisa. Eu acho, de tudo isso que a gente falou, o objetivo maior da gente estar aqui é gerar um questionamento nas pessoas, é gerar uma informação para dentro dessas pessoas, para que elas possam estar querendo saber um pouquinho mais da osteoporose. Eu acho que a informação é a forma mais rápida da gente começar a lidar nesse grande desafio que é a osteoporose. Vou dar um spoilerzinho aqui, não queria dar esse spoiler, mas eu vou dar, não consigo segurar. Segredo é uma coisa que eu não consigo guardar. Isso é verdade, eu falo isso para todo mundo. Então, a gente está montando um e-book e eu acho que esse e-book vai ajudar muito nas pessoas, de novo. Não existe consulta generalizada, é um compilado de informações que eu acho que vai facilitar muito as pessoas que têm osteoporose a estar entendendo um pouquinho melhor e estar até buscando uma ação mais efetiva e individualizada. Mas se a gente consegue pelo menos minimizar uma ignorância, né? Ignorância no sentido da falta de conhecimento, eu acho que ajuda bastante. Acho que é legal. Algumas considerações finais, dicas, além de tudo que a gente já falou? Bom, o que a gente pode falar é que quanto mais colorido o prato, melhor. Então, eu já falei no outro podcast, né? O desembalar menos e descascar mais. E agora eu acho que... sensacional. Desembalar menos e descascar mais é sensacional. Você gostou? Adorei isso. Eu achei sensacional. Muito bom isso. E quanto mais colorida a alimentação, quanto mais colorido o prato, mais nutritivo ele vai ser. E aí a gente consegue atingir as metas nutricionais diárias. É claro que um dia ou outro você não vai conseguir atingir tudo, mas se você fizer isso uma rotina, a gente consegue atingir aqueles valores nutricionais recomendados diariamente. Bom, então é isso. A gente chega ao final de mais um episódio do Pode Negociar. Queria lembrar a você para sempre buscar ajuda profissional de entendimento, nunca buscar informações apenas na internet, agradecer por assistir e convidar também para seguir novamente o Dr. Rodrigo e a Karen nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio.